Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Temos connosco o Dr. José Carlos Duarte. Para quem está no meio do cavalo e no mundo do cavalo, e especialmente na parte da reprodução, é uma pessoa que não precisa de muita introdução nem apresentação, mas mesmo assim há alguns factos importantes de introdutórios deste nosso convidado de hoje. Dr. José Carlos Duarte é licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, quando eu ainda era muito jovem. Portanto, já era a única na altura, era a única. Bastante madura e experiente nesta área. É um médico veterinário especializado em reprodução de equinos, fundador da Lusopex. Para quem não sabe, a Lusopex talvez a empresa precursora que abriu o mercado destas técnicas, biotecnologias de reprodução assistida para equinos, com vasta experiência, tem uma equipa trabalhando com ele. É também um médico veterinário muito conhecido porque tem empregado e dado trabalho e formado equipas, mas também recebido estagiários, participado em trabalhos. Portanto, quem está no meio do lusitano, criadores de cavalos lusitanos, especialmente os mais tradicionais e antigos, de certeza conhecem o nosso convidado de hoje, José Carlos Duarte. Dr. José Carlos Duarte, muito obrigado por estar connosco neste podcast do Cavalo Lusitano. Bom dia, bom dia. Eu é que agradeço o convite, honra-me muito. Tenho a associação num patamar de excelência e ser convidado por esta organização para mim é sempre uma honra. O Dr. José Carlos Duarte, que toda a vida esteve ligado ao meio do cavalo e em particular ao cavalo lusitano, o que é que nos pode dizer, tendo a sua vasta experiência de algumas décadas já relacionadas e também com a reprodução e não só e com os criadores, como é que tem visto a evolução do cavalo por sangue lusitano nos últimos tempos? Eu acho que o cavalo tem evoluído rapidamente, até também um bocadinho ligado às técnicas de que vamos falar um pouco mais à frente. Isso tem possibilitado a que o desenvolvimento se faça de uma forma mais rápida e eu acho que há 15 anos atrás o lusitano era diferente, acho que era muito modelo e deve continuar a ser e os criadores têm apostado muito na funcionalidade, o que tem projetado o cavalo para patamares de provas de competição, mas também de apresentação, internacionalização. Exatamente, e as Olimpíadas têm sido o ponto máximo disso e que tem provado que o cavalo de facto de hoje é diferente em termos até de resultados do de há 10 ou 15 anos. Deixa-me pôr aqui a tónica também um bocadinho, porque o cavalo sem o cavaleiro não se exibe, ou pelo menos não atinge a expressão que tem atingido, e eu julgo que a base do lusitano, através de muitas escolas pequenas, na província até, e de cavaleiros que tiraram os seus cursos, têm levado por diante esse ensino aos miúdos, que os liga indissociavelmente ao cavalo, e o alargamento da base depois leva a que se afunile para o topo e, havendo mais, há mais possibilidade de afunilar para os animais de excelência que depois aparecem nos palcos a obterem os resultados que temos tido recentemente e não só. Isso é bastante interessante o que diz, também é verdade. Eu até costumo dizer às pessoas que nós em Portugal não temos póneis, ou não temos muita escola de aula de equitação das escolas dos póneis, porque temos uma arma fabulosa que é o cavalo lusitano, e os miúdos preferem montar um cavalo lusitano, é o que diz, a tal pirâmide, não é? Temos uma base de seleção maior para chegar ao topo. Portanto, tem visto uma evolução bastante acentuada na população lusitana ao longo dos tempos. E dou também, para além do cavalo, que é a expressão máxima daquilo que nós pretendemos, os cavaleiros também têm evoluído muito no sentido de tirar do cavalo aquilo que nós pretendemos e levá-los a patamares de alta competição e de excelência, onde eles se têm revelado. Eu acho que isso... E agora entrando um bocadinho mais na sua área de especialização e de trabalho, que é, aqui a raça lusitana é uma população muito antiga, com um livro genealógico que foi instituído em 1967, mas que este livro genealógico tem as suas regras, o seu regulamento, que tem também sido evoluído e tem sido um processo dinâmico e tem evoluído. E, tendo tanta experiência há tanto tempo, acompanhou todos estes processos, porque no passado era proibido o uso de técnicas de reprodução assistida, nomeadamente inseminação artificial e transferência de embriões. É uma coisa que foi implementada com as alterações do regulamento do livro genealógico, e desde a década de 90, no final de 90, começámos a ter sêmen fresco,
também depois sêmen congelado e mais recentemente a possibilidade de ter transferência de embriões com 3 produtos registados por égua por ano. O que é que nos diz relativamente a estas alterações do livro genealógico, relativamente à parte do manejo reprodutivo e as implicações que isto teve ao longo do tempo? Não é? Eu acho que foram importantíssimas essas modificações e a Associação foi inteligente quando autorizou este tipo de técnicas, porque se não fosse isso, eu acho que o lusitano estava um bocadinho a preto e branco com sintomas. Vou dar um exemplo. Eu, já há uns 15 anos ou 20, fui aos Açores, onde brotava aqui um interesse especial pelo lusitano, por linhas. E o tema da conversa que fiz lá foi: será que a genética desta ilha está limitada aos muros da ilha? Não, não pode ser. Tem que haver possibilidade de trazer para cá a genética que os senhores quiserem. Olhem para a paleta genética que têm na frente, escolham, contactem os donos, os proprietários dos cavalos e tragam-nos para cá, ou através de fresco ou de congelado, e portanto temos que desenvolver aqui técnicas que consintam que o desenvolvimento do cavalo aqui, isto foi no Faial, seja mais exponencial. Depois, curiosamente, é na terceira que a gente verifica que há mais. Mas isto não interessa muito. Agora, aqui estava-lhe a dar o exemplo açoriano, porque, de facto, as codelarias também, os muros das codelarias não podem limitar a genética que existe lá dentro. Têm que estar abertos à genética diferente e a emparelhamentos de outra natureza que não os da própria genética da codelaria. Portanto, a inseminação vem trazer este aspecto, vem libertar as genéticas locais para outra dinâmica e assim também se evolui muito mais rapidamente. Com os embriões, valorizamos principalmente a genética da égua, a possibilidade dela se reproduzir mais vezes, o que não acontecia quando estava ocupada ano a ano com uma gestação de 11 meses e tal, e que a limitava também, se fosse uma égua de desporto ou treino, a todo essa... Uma égua mais velha que uma égua mais velha, que também às vezes não consegue levar as gestações até ao fim, e portanto olhamos para a égua assim de uma maneira diferente, e ela ao reproduzir-se mais vezes acelera também toda a dinâmica da genética que procuramos. Mas aqui uma coisa importante é que, se calhar as pessoas não estão a ver, isto agora é uma coisa muito normal, haver inseminação artificial, estamos em 2025, muito normal. Mas na década de 90 havia muitas pessoas que eram contra, por ser uma população tão fechada e tão pequenina, no caso do cavalo lusitano, poderiam ter o medo, por exemplo, do aumento da consanguinidade. Por exemplo, na raça por sangue inglês, por motivos comerciais também, é proibida a inseminação artificial. Viu alguma resistência desse tipo quando começou com esta atividade? Eu vi uma resistência muito empírica, de resistência à mudança, principalmente, que depois de conversas, de explicações, até de alguns fóruns que eu criei, convidando pessoas para irem perceber que hoje a égua temos possibilidade de explorar todo o seu útero, os ovários, de uma forma precisa, e que recolhemos informação muito mais rapidamente do que estar à espera aos 3 meses para ir fazer um diagnóstico de gestação. Hoje, aos 14 dias depois da inseminação, podemos saber se a égua está gestante ou não, inclusivamente antes de chegar ao novo ciclo. E, portanto, as pessoas começaram a perceber que, de facto, havia aqui, nessa altura, um mundo novo que era preciso abraçar, e, tendo mais informação, os criadores e os proprietários decidem melhor, não é? Quem está mais informado decide melhor. Eu acho que essa resistência à mudança, que de alguma forma é natural, foi vencida rapidamente, não só pelo exercício e pela demonstração de que de facto as coisas eram assim, como depois também dotávamos os proprietários com a tal informação que eles rapidamente conseguiam. Por outro lado, éguas que estavam inférteis 2, 3, 4 anos seguidos por pequenas endometrites não detectáveis na palpação transretal e à mão, passaram a ser geríveis com a administração de antibióticos, com zaragatoas, com diagnósticos mais precisos, que devolveram muitas éguas à fertilidade que anteriormente não estavam. Isto são pequenos factos que, somados, aparecem na codelaria com uma transformação
pela positiva e os criadores reconheceram isso. É evidente que inicialmente a mudança, o que é que vem aí, quem são vocês, esperem lá, mas isso foi rapidamente ultrapassado e depois havia também, digamos, a conversa do boca a boca, já fiz isto, fiz aquilo, isto correu bem, e portanto as coisas passaram-se com relativa facilidade e essa resistência inicial, eu acho que foi rapidamente ultrapassada, de um ano para o outro, chamemos-lhe assim. Portanto, acha que o balanço é francamente positivo? Muito positivo, e isto leva também a que isto é quase como uma onda que rebenta. Hoje há muitos veterinários que na altura não ligavam ao cavalo, não tinham acesso à espécie nem a trabalhar nela, mas havendo uma égua no norte, precisa de sêmen de um cavalo do sul, alguém tem que controlar a norte para a gente mandar na altura certa o sêmen para lá, e portanto há estas conversas depois entre nós, para ver se há o volume, a dimensão do folículo, conversamos até fora do circuito do criador, para ter um resultado Porque capaz. uma coisa que me disse muito importante, está aqui a voltar a frisar, é que é uma pessoa que também marca pela diferença pelo trabalho em equipa, conseguiu congregar esforços que muitas vezes estavam separados. Isso foi importante para termos esta rede técnica, médicos veterinários que possam trabalhar, tendo sido um precursor na Lusopex, primeiro centro reconhecido em Portugal, mas diz-me que a coisa não foi fácil no início, portanto, começou primeiro em 91, criou a empresa, mas o centro que tem hoje em dia foi fundado em 2007, na Companhia das Lusírias, portanto teve um longo percurso com esta adaptação, mas também uma palavra a dizer para o seu trabalho em rede, porque hoje em dia é muita verdade. Os médicos veterinários trabalham muitas vezes paralelamente à rede das escudelarias e dos criadores, e isso facilita imenso o trabalho que muitas vezes os criadores não veem. Claro. O trabalho em equipa é fundamental. Hoje ninguém faz nada sozinho, e até os que julgam saber mais têm sempre dúvidas para partilhar, para ver. Muitas vezes o estagiário, que recebemos muitíssimos e hoje estão espalhados também por aí, tem uma função importante, primeiro porque têm conhecimentos mais frescos, não quer dizer que a gente não os tenha, agregado a uma prática que a teoria às vezes não traz. E na minha prática com os estagiários, no fim do dia eu dizia, estuda nesta noite, isto é lá na tua internet, onde é que vais procurar, para amanhã discutirmos isto um pouco. E isto é importante no sentido de a pessoa que já tem uma prática também não estar de pedestal e pôr no outro o desenvolvimento também de conceitos que eventualmente sejam mais modernos, que tenham aparecido e que a gente com o trabalho do dia-a-dia, depois com a família, não tem tanto tempo para explorar e para poder vir a saber. Portanto, um balanço positivo e a recepção dos criadores. É a tal velha máxima antiga do senso comum popular. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Mais ou menos isso. Mas mesmo assim havia a parte também económica, que havia muitas pessoas que diziam, isto são umas técnicas que implicam obviamente mais dispêndio, mas houve uma receptividade por parte dos criadores. Houve. E sob o ponto de vista da parte económica, posso lhe dizer, na minha experiência destes anos todos, nunca nenhum criador me disse, isso é muito caro, isso não sei o quê. Havendo resultados, as vantagens suplantam as desvantagens. A expressão daquilo que se faz e a comunhão até com o criador, porque há aqui uma coisa importante e que eu digo muito aos estagiários, estamos a pôr aqui o foco no estagiário, mas não é esse o interesse. O estagiário, quando chega, sabe, teoricamente, conhece o animal, mas há um triângulo, um vértice que ele não conhece, que é o criador e o proprietário. E, portanto, este é o vértice mais importante. Ele as relações humanas, não é? E, portanto, temos que saber pisar esse terreno, temos que o saber conquistar gradualmente, para depois termos a tal equipa de que o criador faz parte. Pois, é fundamental isso. Então, com toda esta experiência acumulada, considera que tem havido um comércio intenso de sêmen de cavalos lusitanos a nível nacional e também além fronteiras para o estrangeiro? Consegue-nos quantificar mais ou menos a evolução disto nos últimos tempos? Eu fico até um bocadinho espantado porque acabou esta época. Eu esta época tive dias de ter 7, 8, 9 relatos de cavalos para colher sêmen e para mandar para o norte, para a Espanha, para aqui. Acho que todos os anos esta atividade
se desenvolve, porque as pessoas cada vez têm mais conhecimento, querem este cavalo e o outro que não têm ao pé, e portanto o meu centro fica ali em Samora, Porto Alto, num circuito muito próximo do mercado, chamemos assim. As pessoas trazem os cavalos, a gente combina a hora, porque já temos que combinar, não venha às 8h30, venha às 9h30, porque lá, pronto, e às vezes só um cavalo que demora mais a dar, ou coisa, isto empapa-se um pouco, mas é normal. Sob o ponto de vista do mercado nacional, há um crescendo imenso de ano para ano, a gente nota isso, e é preciso até, sob o ponto de vista dos recursos humanos, olhar para isto de forma a que a gente possa dar respostas operacionalmente, no sentido de podermos fazer os trabalhos e não termos o azar de haver uma pessoa que não vai. Temos que garantir todos os dias, e muitas vezes até ao sábado, ao domingo, não, mas às vezes pedem, porque a égua vai ovular domingo e se escolhe no sábado, e portanto, digamos que quase os 7 dias da semana são apanhados neste período da época, não é? Que está a terminar agora. Portanto, sob o ponto de vista do fresco, extraordinário incremento de atividade. Sob o ponto de vista do congelado, é mais a Europa velha que compra, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a própria Espanha, para onde vai mais fresco, porque, como sabe, o congelado tem uma fertilidade abaixo, mas é mais seguro mandar, porque já nos tem acontecido com estes problemas das greves da aviação, o semente fresco tem que ser utilizado no dia a seguir, se fica num aeroporto, está tudo estragado. E, portanto, a égua que está preparada não chega a ser inseminada, as pessoas de lá ficam muito tristes e revoltadas com isto tudo, que isto não funciona, mas desde que o semente sai da porta do centro, a gente depois não controla, digamos, a eficácia da chegada, e muitas vezes somos surpreendidos por estas greves que têm acontecido na aviação. Sim, no handling. Exatamente. E portanto, às vezes é mais seguro mandar sêmen congelado, porque está no azoto, fica, e a égua depois é inseminada quando é oportuno enviar. Tem o óbice da fertilidade de ser um bocadinho mais baixa. Mas tem melhorado. Sim, tem melhorado e resulta. Muito bem. Então, e falando aqui não só da inseminação artificial, mas também da técnica da transferência de embriões, que foi se calhar a alteração mais recente ao regulamento do livro genealógico que permitiu a tal transferência de embriões de éguas. É uma técnica que tem melhorado também o seu processo dinâmico, não é? E acha que tem sido uma técnica de transferência embrionária cada vez mais emprega em Portugal? Considera que é mais utilizada? Continua a ser uma coisa residual? Pode-nos dar um panorama? Não, eu acho que é cada vez mais utilizada. A minha própria experiência deste ano, se calhar nunca fizemos tantas transferências em fresco, falar de fresco, como este ano. Inclusivamente o centro às vezes chega a ser pequeno para ter as receptoras e a dadora, e é uma situação que temos que gerir. Mas de facto nota-se um incremento, os criadores gostam de uma égua que já tem filhos provados e portanto querem explorá-la ao máximo no sentido de terem mais filhos. Aqui 2 e 2 não são 4, pode ser que elas venham ter um filho que não é nunca tão bom como os que já tiveram, mas de qualquer maneira é uma aposta que fazem. E ao ser uma aposta, levam por diante este desígnio e vão pedindo. Temos um problema grande aí, porque eu até costumo dizer, a transferência é uma técnica que um veterinário experimentado não tem grande dificuldade em fazer. O que temos dificuldade, muitas vezes, é sincronizar a dadora com a receptora, porque o banco de receptoras nas esquadalarias não existe, praticamente. As pessoas não têm as éguas à espera de levarem um embrião e, portanto, têm que rentabilizar a sua presença. Mas, em contraste, por exemplo, com a América do Sul, a Argentina, mas o Brasil também, onde o hectare de terra é mais barato, por cada transferência, por cada unidade de transferências, há uma dezena de éguas pronta para receber e, portanto, eles vão escolher a que julgam mais
síncrona com a dadora. Pois, ver uma central de reprodução no Brasil que eu conheço tem 500 receptoras, 600 receptoras. Eu nem ia para aí, mas ia aí para as 20 ou 25. E, portanto, isso significa que o preço da terra é baixo, pode ter o pastorício também é alargado e a gente aqui não tem essas coisas. Uma questão de escala, não é? Uma questão de escala, exatamente. E, portanto, muitas vezes estamos a trabalhar uma dadora com uma receptora e a dificuldade é hormonal, às vezes no sentido de conseguirmos sincronizar as duas. Isto tem-se feito com algum sucesso e as pessoas também daí voltarem a pedir, porque quando não há sucesso as pessoas também se aborrecem um pouco. Não vou estar a chatear. E basicamente trabalha com muita genética, animais de raça lusitana e as éguas, éguas mais idosas, éguas problemáticas, éguas de genética superior. O que é que normalmente aparece mais para as transferências de embriões? Tem ideia? Aparecem éguas de meia idade para cima, geralmente 14, 15 anos para cima. Éguas às vezes com mais dificuldade em darem embriões, porque a partir dos 15 anos verifica-se aí uma limitação na formação do embrião e na recolha. Portanto, há recolhas que não temos embrião. E, portanto, para logo aí o processo. A genética das éguas, naturalmente, que é superior, como a dos cavalos congelam, não vale a pena estar a congelar semente de um cavalo que não tenha genética apreciada aqui, ali e acolá, para depois se poder comercializar. Na égua é mais dentro da codelaria, é mais para o produto próprio, e, portanto, as características são basicamente essas: bons animais, bons modelos, premiados até muitas vezes nos concursos da associação, e que o criador quer tirar 2 filhos, 3 filhos, e depois às vezes ter égua prenhe também, depende do projeto para o ano a seguir. Se ele ocupa a égua com um poldro, depois não pode voltar ao embrião. Isso depende um bocadinho depois da estratégia de cada um. Mas de facto são projetos desafiantes e que vale a pena entrar neles. Muito bem. E aqui falando aqui um bocado da parte também legislativa e do nosso controle oficial pela DGA, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, está em curso, em estudo, um processo de implementação de um programa para os médicos veterinários terem ainda mais responsabilidade, porque já têm alguma, relativamente ao registro, a identificação dos animais. Eles estão a estudar para haver mesmo o registro direto pelo médico veterinário no sistema, no Registro Nacional de Equinos. Como é que vê esta estratégia, especialmente para uma raça como a Lusitano, que não tem só criadores em Portugal, mas tem 40%, mais de 40% dos nascimentos dos cavalos inscritos no livro de nascimentos fora de Portugal? Certo. Antes de ir aí, deixe-me dizer uma coisa que eu acho que é importante e pode ser talvez não digo uma pedrada no charco, mas uma ideia. Por causa das receptoras e termos um banco de receptoras, eu julgo que, e perdoar-me-ão os colegas do Estado e os dirigentes, que nas codelarias do Estado podiam formar um banco de receptoras, com éguas que não gostam tanto, com poldras que estão apontadas, se calhar, a um refúgio mais tarde, que reprodutivamente são saudáveis, e na Fonte Boa, em Alter, na companhia, podiam ter um banco de receptoras que quem trabalha em embriões, os próprios criadores que querem desenvolver, alugavam uma égua, e, portanto, acabava este drama de a égua vai dar e depois como é que é a receptora e não temos. Havendo um banco controlado por um veterinário local, do Estado ou não, nós e o criador próprio, enfim, entrava em contacto com as autoridades da codelaria estatal e dizia, preciso de uma égua, alugava, pagava, não estou a falar aqui em pro bono, mas isto acho que resolvia muito e alargava muito a base no sentido de podermos trabalhar mais à vontade e com mais confiança e com mais sucesso na transferência. Eu julgo que isto, liderado, peço desculpa, estou a meter aqui um desafio, por uma associação, no sentido de contactar uma Secretaria de Estado com este desígnio, e ao fim e ao cabo era uma parceria tão desejada entre o público e o privado. E, portanto, acho que isso poderia ser uma solução para melhorar o sucesso desta técnica. Em relação à identificação, eu acho que isso é muito inicial. Penso que se está a trabalhar numa digitalização desse processo.
Eu tenho um bocadinho de medo que do gabinete saiam decisões que depois na prática haja dificuldade em adaptá-las. Não Um é? conceito teórico que não é aplicável na Na prática. prática, pronto, o veterinário hoje já tem a responsabilidade. Nós, a partir desta altura, nós, equipa, começamos a identificar nas esquadrelarias os polos que nasceram na primavera, chips, colheitas de sangue, resenho, fazemos nas esquadrelarias onde trabalhamos e nas que nos desafiam para fazer isso. E, portanto, o veterinário aí já tem uma responsabilidade importante, e o criador também, porque é o criador que tem que dar os dados corretos para se... Pois há aqui um processo de responsabilização de parte a parte parte, a não é? parte, claro. Mas aqui a questão é a digitalização, a desmaterialização e como é que conseguimos ter isto, por exemplo, uma raça global como é o cavalo lusitano, que é a raça portuguesa mais internacional. Claro, com veterinários estrangeiros, com línguas diferentes. Se calhar o sistema em Portugal, informático, está em português e não está traduzido para a língua estrangeira, não é? Eu acho que, se quiserem ir com isso para a frente, que eu acredito que irão, porque não há como parar estas novas tecnologias, tem que trabalhar, tem que principalmente trazer pessoas que estão metidas no trabalho de campo, para também darem as suas opiniões e no sentido de fazer isso. Eu se calhar tenho que começar a ir com um computador para a manga, onde entram os poldros, para resenhar no computador, para fazer... Não sei como é que vão fazer isso, nem... E os meus conhecimentos de informática também não dão para eu dar aqui uma solução que possa aliviar os constrangimentos que haja. Portanto, eu acho que quer a nível externo, estrangeiro, dos tais 40% de poldros nascidos fora, quer a nível interno, há aqui princípios de ética e de trabalho e de transparência que se têm que manter. Depois, se é informaticamente, se é como fazemos agora à mão e que podemos responder tranquilamente por aquilo que se faz e pelas informações que temos, acho que tem que ser por aí. A era é digital e acho que esta atividade, se calhar, vai passar por aí mais tarde ou mais cedo, com dificuldade, como comentávamos há pouco, mas chegar-se-á lá, com certeza. Muito bem. Então, se calhar em jeito de conclusão, e sendo o médico veterinário, se calhar dos que eu conheço muitos, com mais experiência nesta parte de tecnologias reprodutivas em equinos e muito no cavalo lusitano, com vasta experiência de dezenas de anos, e trabalha em equipa e obra feita, deixou um legado, obra feita. Que conselhos é que poderia dar a jovens médicos veterinários que ingressam agora aqui na profissão e que se querem especializar em equinos e querem trabalhar com cavalos lusitanos, que é a raça dominante em Portugal? Como é que daria assim uns conselhos? Eu não sou muito de dar conselhos, mas não é por arrogância ou outra coisa, não é nada disso. Eu sou mais de equipa, a formar equipas. O conselho que eu dava era estes jovens veterinários recém-formados que gostariam de trabalhar em cavalo, que procurem uma equipa para entrar e para perceberem as dificuldades e o próprio funcionamento da equipa. E como eu já disse, a equipa é muito importante, hoje ninguém faz, não. Eu julgo que um veterinário que chega ao mercado sozinho para ir desafiar uma quadelaria ou outra a trabalhar com ele, que ele está numa fase inicial e os custos não seriam tão grandes ou qualquer coisa assim, acho que isso é o caminho errado. Através de uma equipa, através de um estágio que ele consiga obter para perceber melhor toda a envolvência do trabalho veterinário, das quadelarias, da filosofia dos criadores. Aquilo que disse, muito importante, a tal relações humanas com os criadores, perceber as suas dificuldades. Exatamente, não há como fazer de outra maneira. E, portanto, o conselho que eu dou é prepararem-se tecnicamente, naturalmente, sempre a evoluir na formação, e depois fazerem parte da equipa e levarem para a equipe também a sua juventude, o seu know-how mais recente, e a equipa absorver isso e tirar partido dessa nova integração. E terem muita disponibilidade do horário também. Claro. Vida de médico veterinário, não é? Então, com cavalos. Então, na reprodução, é dia e noite, é 7 dias na semana. Durante estes 6, 7 meses, não há como. Quem vem trabalhar para lá é a primeira lei que tem que perceber, é que isto é quando calhar.
Pronto, naturalmente, lá está, a equipa suporta melhor essa exigência, porque pá, amanhã tens os anos da tua mulher, ou és uma visita, entra outro, não há problema e não há esta escravidão do trabalho, que hoje já não se pode ter, mas que só é contornada através da capacidade da equipa. Eu acho que isso é importante. Olha, muito obrigado, que continue sempre com esta dinâmica, este espírito empreendedor, mas também de equipa, com obra feita e que continue por muitos e bons anos a gerar produtos essencialmente de raça lusitana. Claro, 90% do nosso trabalho é nessa base. Hoje, por acaso, é curioso, porque lá aparece uma égua árabe, um quarto de milha, não é? Mas 90, mais se calhar é lusitano. É lusitano. Dominador. Dr. Zé Carlos Duarte, muito obrigado por este contributo e bem-aja. Obrigado, e eu bem-aja. também, obrigado. Bom dia.